Namastê, Om Shanti. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre que possível, ao vivo com vocês, aqui nas noites da programação da Rádio Esotérica FM e também em vídeo pelo nosso canal da Ustream. Muito obrigado pela sua audiência, tanto aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, mas também você que está nos acompanhando nas gravações, sempre presentes no site da Rádio Esotérica FM, na seção Lux Esotérica, ou na seção de palestras e conferências da Levir, a loja esotérica virtual. Então, ouvintes, nós vamos dar continuidade no dia de hoje aos nossos estudos da temática das ciências e tradições ocultas que nós nos propusemos a fazer com vocês, utilizando aí como base o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, esse grande ocultista, grande teósofo que viveu durante o século passado, que escreveu o maravilhoso livro A Sabedoria Secreta das Idades, que nós temos aqui em mãos uma cópia no seu original em inglês e estamos fazendo aqui um sumário para os nossos ouvintes dos capítulos desse livro. E nós chegamos no dia de hoje para falar aqui alguma coisa de um capítulo deste livro de Manly Hall, chamado A Iniciação da Pirâmide, ou Na Pirâmide, que com certeza vai nos trazer informações muito interessantes, reavivando com certeza o nosso lado místico, pois existem poucas coisas no mundo que trazem tanta inspiração do que a imagem das três grandes pirâmides do platô do Egito, as três pirâmides que estão ali dispostas há muitos e muitos milhares de anos, muito mais do que reconhece a nossa arqueologia ou a nossa ciência. Então Manly Hall diz que supremas entre as maravilhas da antiguidade, incomparável pela realização dos seus arquitetos e construtores, estão as grandes pirâmides de Gizé, testemunhas mudas de uma civilização anterior, que foi a civilização Atlante, que completou o tempo que lhe fora destinado e passou, como tantas outras, ao esquecimento. Em seu eloquente silêncio, elas são inspiradoras em sua majestade, divinas na sua simplicidade. As grandes pirâmides são, na verdade, sermões em pedra. Sua magnitude oprime as sensibilidades humanas. Entre as areias do tempo, deslocando-se através das ventanias que cortam aquele platô, ergue-se esse emblema que é realmente a eternidade propriamente dita. E quem foram esses matemáticos iluminados que planejaram suas partes e suas dimensões? E quem foram os mestres construtores, os verdadeiros maçons que supervisionaram sua construção? E quem foram os artesãos qualificados que poliram os seus blocos de pedra? São estas, entre muitas outras indagações,
que surgem diante da nossa mente ao observar essas magníficas construções que são as pirâmides. Na verdade, existem cerca de 90 pirâmides no Egito, e uma grande sabedoria que está por trás dessas pirâmides é que elas, na verdade, representam na Terra a projeção de astros celestes. E isso é um conhecimento muito distante daquilo que escreveram os historiadores, que disseram que, na verdade, cada pirâmide dessa seria um túmulo para um faraó, quer seja Heródoto ou Maneton ou Eratóstenes ou Diodoro Sículo. Todos eles deram esta ideia de que as pirâmides eram sepulcros de faraós que morreram. E obviamente que os pouquíssimos hieróglifos que foram encontrados nestas pirâmides, bem como a ausência de maiores ilustrações, ou quiçá de tesouros, ou mesmo de sarcófagos, como foram encontrados em outras regiões do Egito, fazem-nos crer que realmente o uso dessas construções não era realmente esse que os historiadores concluíram. E antigamente estas pirâmides tinham na sua construção uma perfeição quase que absoluta, pois ao invés de pedras desnudas como nós temos hoje em dia, na verdade as pirâmides eram perfeitamente polidas, e o seu interior era desconhecido até que, como relata aqui Meni Hall no seu livro, até que o califa Al-Mamun, um ilustre descendente do profeta Maomé, inspirado pelas histórias dos tesouros imensos que deveriam estar selados nas profundezas das pirâmides, viajou de Bagdá para o Cairo no ano de 820 depois de Cristo, com uma grande força de operários para então abrir o cofre daquela poderosa pirâmide. E quando ele chegou, o califa Al-Mamun chegou ao pé daquela que é chamada a rocha dos tempos e olhou a sua superfície lisa e brilhante, ele realmente ficou profundamente emocionado e a sua alma muito tocada. E o primeiro problema para entrar na pirâmide é que não havia ali nenhuma passagem, pois ela era perfeitamente lisa nas suas 4 faces piramidais. Então os seus trabalhadores, todos muçulmanos, começaram a escavar as reentrâncias visíveis daquela grande pirâmide, e trabalharam ali durante muitos e muitos dias sem qualquer sucesso, pois o cimento que juntou aqueles blocos e o acabamento de mármore exterior era tão bom que acabou se tornando tão duro quanto as próprias rochas que mantêm a pirâmide de pé. Então, durante semanas de trabalho, quando estavam já
praticamente totalmente desanimados, os trabalhadores ouviram que uma rocha caiu dentro da pirâmide, indicando então que em um determinado local, na face norte, deveria haver uma passagem, uma entrada. E foi por ali, com os seus cinzéis e com seus maços, que aqueles trabalhadores brutalmente atacaram aquela passagem, fazendo desabar pedras e inclusive bloqueando a passagem descendente, mas eles foram freneticamente quebrando aquelas pedras e então conseguiram finalmente descer pelos corredores e atingir as câmaras inferiores abaixo da grande pirâmide. E o que eles descobriram? Apenas paredes nuas e subindo pelo corredor que dá na câmara do rei, um sarcófago vazio e as paredes absolutamente sem nenhuma inscrição. Aonde estavam então os tesouros? E eles não os encontraram. E o califa, já prevenido de que isso poderia acontecer, ele já havia trazido uma quantidade de ouro e prata consigo e secretamente fez com que alguns de seus mais chegados soldados enterrassem perto da pirâmide o tesouro que já tinha vindo com ele. E depois que foi descoberto que não havia tesouro dentro da grande pirâmide, ele ordenou que fosse cavado em outro local, justamente o local onde ele havia enterrado o tesouro que ele havia trazido consigo. E realmente os trabalhadores ficaram satisfeitos, porque aquele tesouro é exatamente o pagamento pela sua obra. E o califa retornou, infelizmente, sem nada além do que ele havia levado em suas mãos, na verdade mais pobre. E no século 9 da nossa era, a pirâmide foi abandonada, aberta, a grande pirâmide de Khufu ou de Kelps foi deixada aberta para que outras pessoas pudessem ali entrar. E a ganância humana é realmente terrível, e muitos só queriam saber do Egito apenas para obter esses tesouros que provavelmente estariam ali enterrados. Mas o fato, ouvintes, é que não havia realmente mais tesouros, porque se um dia a grande pirâmide conteve tesouros, eles já haviam sido saqueados há muito tempo. E os escritores teosóficos indicam, e aqui o livro de Manly Hall também vai por essa linha, de que as pirâmides na verdade são estruturas muito mais antigas do que indica as pesquisas científicas. Então Manly Hall ele cita aqui alguns escritores que, com as suas pesquisas, principalmente baseado no simbolismo astronômico a que essas pirâmides se referem, indicam que provavelmente o primeiro cerimonial foi estabelecido na grande pirâmide há 68.900 anos atrás. Uma cifra bem mais antiga do que admitem os cientistas, que dão no máximo 5 ou 6 mil anos
para as grandes pirâmides. Já Helena Petrovna Blavatsky, em A Doutrina Secreta, coloca de que essas pirâmides são de 70 mil anos atrás. Já outro grande escritor teosófico, que foi Charles Leadbeater, diz que as primeiras pirâmides começaram a ser erguidas no Egito pelos povos atlantes há cerca de 200 mil anos atrás, e de que as grandes pirâmides que nós vemos hoje naquele deserto seco do Egito, na verdade, sobreviveram a 2 dos grandes dilúvios que aconteceram na Atlântida. E uma das funções secretas dessas pirâmides era justamente de guardar tesouros iniciáticos que não poderiam jamais se perder com as catástrofes, principalmente a catástrofe de 70 mil antes de Cristo e depois o último dos dilúvios, que acabou finalmente com o continente Atlântico há cerca de 11 mil anos atrás. E hoje em dia realmente se percebe que a pirâmide é um edifício muito mais antigo do que nós somos capazes de avaliar. Essa avaliação de 68.900 anos foi obtida através da observação do alinhamento de certa passagem da Grande Pirâmide com a estrela Vega, que então deveria ser a data original do primeiro cerimonial feito naquela pirâmide, já que a sua construção deve ter acontecido uns cerca de 20 anos atrás. E mesmo que esses cálculos, evoquem comentários, desairosos por parte dos egiptólogos, eles são baseados em estudos que incorporam a verdadeira função das pirâmides. Como nós dissemos no começo, elas são uma projeção de objetos estelares, porque o homem, o ser humano nesse planeta, nada mais é do que uma projeção também do cosmos dentro da humanidade. Então, se nós observarmos as 3 grandes pirâmides dentro de uma visão superior, aqueles que estão me acompanhando no vídeo têm agora uma imagem clara disso. As 3 grandes pirâmides do platô de Gizé estão assim alinhadas de uma forma irregular, sendo que uma das pirâmides é maior, a outra tem cerca de 60% a 70% do tamanho da maior, e há uma outra bem menor, e elas estão alinhadas perpendicularmente e de uma maneira irregular. E nós poderíamos perguntar, mas por que essas pirâmides estão dessa forma? Porque elas representam exatamente a projeção de estrelas extremamente importantes dentro da mitologia dos egípcios, e é uma projeção da constelação de Órion. E eu estou também aqui mostrando exatamente isso. As 3 estrelas que no céu, aqui no Brasil, nós chamamos de as 3 Marias, elas são exatamente a realidade sideral, a realidade cósmica que os egípcios então projetaram no solo com
as suas pirâmides. Se nós alternarmos essa imagem com aquela do cosmos, nós percebemos claramente que esse desalinhamento das pirâmides do ponto de vista geométrico, na verdade, é totalmente explicável, porque elas, na verdade, estão colocadas de uma maneira a repetirem o padrão das 3 grandes estrelas do cinturão de Órion, aquelas que nós chamamos aqui no Brasil de as 3 Marias. E quando vocês localizarem as 3 estrelas das 3 Marias no céu, basta vocês correrem os olhos para a direita e poucos graus além estará praticamente alinhada com essas 3 estrelas, a estrela mais brilhante do firmamento, pelo menos do ponto de vista da Terra, que é a estrela Sirius, que é o terceiro objeto mais brilhante do céu, sendo obviamente o primeiro mais brilhante o Sol, o segundo a Lua, o terceiro objeto mais brilhante do céu é a estrela Sirius, que tem uma ligação mística extremamente importante com o nosso Sol. E isso foi revelado nos escritos teosóficos e nos escritos esotéricos de Alice Bailey, quando ela escreveu a esse respeito, revelando então que essa configuração das pirâmides e seu alinhamento com as estrelas e as 3 estrelas do cinturão de Órion apontam para Sirius, e Alice Bailey então liberou essa informação de que o nosso Sol, que é por trás do Sol físico, existe uma consciência espiritual, que é o verdadeiro Pai de todos os espíritos, de todas as chispas divinas humanas que estão nesse planeta. Mas assim como todos os seres se aglomeram em famílias, em grupos, a nossa estrela, que é o Sol, está também agrupada na sua consciência com 7 outras grandes estrelas, sendo a estrela líder desse grupo justamente a estrela Sirius, que é cerca de 100 vezes maior do que o nosso Sol. O nosso Sol é uma estrela de 5ª categoria no sentido astronômico, porque é uma estrela de magnitude limitada, que tem uma quantidade pequena de combustível comparada com outras estrelas. Já Sirius é uma estrela azul de primeira grandeza, que tem realmente dentro de si um combustível milhões de vezes maior do que o nosso Sol. E, na verdade, os mestres que nós temos no nosso planeta são convidados a se apresentar na estrela Sirius, na fraternidade da estrela Sirius, como aprendizes. E então existe uma profunda ligação espiritual entre o nosso Sol e a estrela Sirius, aquela que é a cabeça da constelação do Cão Maior, e a nossa própria estrela, que é o Sol. Ou seja, o nosso Sol está congregado com outras consciências estelares. É óbvio que isso está muito além da nossa imaginação, mas só esse dado de que aqueles seres iluminados, os seres libertos da roda de Sansara, do ciclo de renascimentos e mortes, quando
atingem a sua libertação final, eles são convidados a comparecerem como aprendizes na grande estrela que é Sírius, na fraternidade dos mestres espirituais daquela estrela. Então, os egípcios herdaram dos atlantes esse conhecimento profundo, e isso, de certa forma, está até os dias de hoje consignado naquela tradição que acabou escapando do Egito, e povos próximos do Egito também conheciam a respeito dos mistérios da estrela Sírius, que na verdade não é uma estrela só, são duas grandes estrelas, Sírius A, que é a estrela maior, e Sírius B, que é uma estrela menor que orbita a estrela Sírius A. E é justamente nessa estrela Sírius B, que não é visível a olho nu, já que Sírius A é muito brilhante, mas povos da África que mantinham contatos com os egípcios, como os Dogons, eles têm o conhecimento de que seres espirituais vêm dessa estrela oculta que é Sírius B. É ao redor de Sírius B que há um planeta que é habitado por seres humanos como nós, e lá tem a sua evolução, e ali existe uma grande fraternidade de seres espirituais semelhantes à grande fraternidade branca que nós temos aqui na Terra. E tudo isso nos faz compreender exatamente a grande sabedoria que está por trás da pirâmide, que é o símbolo do fogo da espiritualidade, pois na alquimia o triângulo com seu vértice para cima é exatamente o símbolo do fogo, o fogo que arde e que transforma tudo e a todos, e que provoca a liberação do espírito das correntes da materialidade. E nós vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje. Espero que vocês continuem aí nos ouvindo, ainda temos algumas coisas interessantes para partilhar com vocês. Agora nós vamos fazer o nosso tradicional intervalo, que vai convidá-los uma vez mais para vocês se juntarem aqui a nós, se associando na Loja Esotérica Virtual, criando assim, ouvintes, condições para que este trabalho e outras iniciativas tenham recursos para permanecer no ar, como tem acontecido nos últimos 15 anos. Com o apoio de vocês, nós temos permanecido no ar, levando esta gama de conhecimentos para aqueles que estão buscando. Agradecemos também nesse momento aqueles que sempre têm nos apoiado, têm sempre nos patrocinado, e agradecemos a você que vai se transformar, se não hoje, nos próximos dias, no nosso mais novo, mais nova associado. Vamos ao intervalo e voltaremos já já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação.
nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês, uma vez mais, dos mistérios aqui das tradições e ciências ocultas, que é a temática que nós escolhemos para trabalhar com vocês aqui dentro desta sequência de programas que nós estamos levando para vocês. E no dia de hoje nós estamos falando muito especificamente do mistério e da iniciação da pirâmide. É este grande símbolo oculto da espiritualidade, a única das 7 grandes maravilhas da antiguidade que permaneceram de pé até os dias de hoje. E vamos continuar falando sobre elas, porque realmente a sua beleza, a sua magnitude nos encanta. E com certeza é sempre motivo de encantamento a grande sabedoria que está por trás dessas maravilhosas construções que os egípcios nos legaram, e com certeza baseada em conhecimentos, em uma sabedoria que veio muito tempo antes do que reconhece a nossa ciência, pois o esoterismo, o ocultismo nos diz que é com os Atlantes que reside a sabedoria que fez com que fosse construída essa pirâmide. Na verdade, essas enormes estruturas, as maiores delas, foram construídas pelos próprios Atlantes. Eram eles que tinham esta maneira de construir com dimensões ciclópicas, ou seja, formas extremamente grandes, monolitos realmente gigantescos, que nos dias de hoje
não tem muito sentido dentro da nossa arquitetura. Mas quando nós ingressamos naquelas salas secretas, como dentro do corredor que leva até a Câmara do Rei, nós compreendemos o porquê que a pirâmide significa fogo, porque esta estrutura está dentro do simbolismo das grandes montanhas que são mencionadas na história, como o lendário Monte Olimpo, ou então como os montes iniciáticos que eram relatados nos textos esotéricos do passado. Então, a sua base quadrada das pirâmides é um lembrete constante de que a casa da sabedoria, ela precisa estar assentada firmemente na natureza e nas leis imutáveis. Um grande maçom, que foi Albert Pike, no seu livro Moral e Dogma, disse que todo o edifício da ciência esotérica repousa sobre um quadrado cujos ângulos se chamam silêncio, profundidade, inteligência e verdade. E os lados da grande pirâmide estão posicionados de acordo com os ângulos cardeais e o seu significado final, segundo Eliphas Levi. São lados que representam o calor e o frio, respectivamente no lado sul e norte, e as extremidades da luz e da escuridão no lado leste e oeste. São realmente os grandes pilares simbólicos da pirâmide. E cada lado, obviamente, tem o seu grande triângulo, e os egípcios sabiam exatamente o que isto simbolizava, ou seja, de que esses lados das pirâmides, cada um dos triângulos, representam o tipo divino, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, que se manifesta na matéria, ou seja, no quaternário. Daí a base quadrada e os lados triangulares, ou seja, o Espírito dentro do triângulo se manifestando na matéria, que é o quadrado. E obviamente que muitos outros simbolismos poderiam ser retirados desta grande estrutura que é a pirâmide, pois dela matematicamente nós podemos depreender realmente muitas infinitas percepções da sabedoria. Mas para que realmente servia a pirâmide, isso jamais foi escrito, isso jamais foi colocado em lugar nenhum da pirâmide, porque faz parte exatamente do simbolismo culto, que é o nosso objetivo aqui no nosso programa, quando nós falamos desse assunto. Ou seja, já falamos aqui inúmeras vezes, o grande objetivo da pirâmide é ser uma máquina iniciática. Ou seja, jamais qualquer pirâmide foi usada como túmulo para quem quer que seja, para Faraó
ou para qualquer outra pessoa. A pirâmide só era utilizada quando, através dos seus místicos corredores e câmeras, então passavam os iluminados da antiguidade. Eles entravam pelos seus portais como homens e saíam de lá glorificados com a energia dos deuses, se transformando então em iniciados. As pirâmides eram o lugar do segundo nascimento, como bem disse Jesus, que nenhum homem poderia conhecer o reino de Deus se não nascesse de novo, se tornar uma criancinha. E o segundo nascimento era exatamente esta experiência passada dentro das pirâmides, aquele ritual que os egípcios, entre outros rituais, havia o mais importante deles, chamado a osirificação, né? Então, o iniciador vestia as suas vestes cerimoniais e ali, com o seu cajado do poder, preparava e transmitia energia para aquele iniciado, de forma então que, nascendo de novo, ele se transformasse como outros que passaram por ali, em um salvador da humanidade. E foi isso com certeza que aconteceu com Jesus. Jesus com certeza foi um iniciado na grande pirâmide do Egito, pois nós lemos na Bíblia que aos 4 anos de idade, Jesus e a sua família baixaram ao Egito, e depois dos seus 12 anos até os 30 anos, não sabemos realmente o que Jesus fez. Mas, passado tanto tempo, isso já não precisa ser mais segredo. Pode-se falar sobre isso. Jesus esteve dentro daquela pirâmide e aqueles que tiveram a oportunidade de adentrar aquela câmara do rei e passar por aquele estreito corredor ascendente, fizeram o mesmo percurso que o Divino Mestre Jesus percorreu, como muitos e muitos outros iniciados também passaram pelo processo da osirificação. O que é esse processo? O iniciado era preparado durante muitos anos, de forma que a sua mente estivesse apta a receber uma luz maior, e por meio de vários procedimentos o indivíduo ia se liberando dos apegos e ia se preparando para finalmente passar por aquela iniciação que durava cerca de 3 dias. O indivíduo era totalmente preparado, como se fosse uma múmia. Ele era untado com óleo santo, um óleo que aumenta as energias do organismo e faz com que o corpo astral se projete mais facilmente. E ele era envolvido em talas, como as múmias assim o eram, e ele era levado dessa forma até a câmara do rei, passando por uma procissão onde haviam cânticos, havia a vocalização de palavras de poder, palavras sagradas, e então o corpo do iniciado era deixado no sarcófago da grande pirâmide durante dias e noites, para que ele pudesse então, através daquela unção que ele havia recebido, ele pudesse se projetar e receber instruções nos planos espirituais. E isso não demandava uma morte física, pois
na história que se tem da crucifixão de Jesus, fica tácito que ele teria morrido fisicamente. E todos os iniciados que estão me ouvindo sabem muito bem que a morte física, apesar dela poder ser simbolizada no ritual da iniciação, não se trata de morrer fisicamente, mas sim de morrer para o homem antigo, para o homem velho que é deixado para trás, e para se nascer de novo numa vida mais luminosa, numa vida cheia de luz. E foi isso que Jesus passou, e quando ele retorna, então ele é como que o Osíris renascido, o Osíris que haveria de vir, de retornar, como diziam os egípcios na sua profecia. E de certa forma a história cristã reproduz exatamente isso, pois diz que Jesus morreu crucificado, que ele desce aos infernos e lá tem com as almas presas no submundo e os ajuda, que ele ascende aos céus e finalmente ele renasce no terceiro dia. E era exatamente isso que todo o iniciado da pirâmide passava. Um processo de morte mística, de descida até o submundo do astral, principalmente pela densidade das pedras da pirâmide, e ele então via aquelas almas presas nos planos inferiores do astral. E finalmente aqueles que o recebiam do outro lado elevavam a consciência do neófito até um nível superior, e ali lhe comunicavam informações, instruções, e ele ganhava sabedoria. E finalmente o indivíduo então retornava e era recebido festivamente. Quando ele então ressurgia, o seu corpo era retirado ali do sarcófago da Câmara do Rei, conduzido por aquele corredor estreito, uma vez mais para a parte inferior da pirâmide, e finalmente saía no terceiro dia em meio a uma grande procissão para a qual era convidado todo o povo, e ali uma vez mais o iniciado voltava, abria os seus olhos, que seu corpo era voltado para o sol, e então ele se dizia que ele reencarnava no próprio corpo, e assim ele era um homem redivivo, um renato, ou seja, um renascido, aquele que ressurgia entre os mortos para vir guiar espiritualmente a alma dos homens. Então a grande função da pirâmide é exatamente essa, uma função iniciática, pois a própria forma da pirâmide gera um poderoso campo, não um campo de força, mas um campo de vibração que se estende da superfície do nosso planeta até para a mais alta camada da atmosfera, com quilômetros e quilômetros de extensão para o alto. E é dentro desse campo que as pessoas obviamente não têm nem como mesurar o poder que aquela pirâmide possui. Este campo tem a função de acelerar os ciclos vitais e a vibração da consciência de quem adentra aquela pirâmide. E esta tecnologia é uma tecnologia perdida para nós, uma tecnologia que veio da Atlântida, onde as pirâmides inclusive não eram nem sequer feitas de pedra. Na verdade, eles já tinham conhecimento da forma piramidal, e
eles faziam pirâmides vazadas, e com o seu conhecimento da energia, os atlantes construíram maravilhas dentro das suas pirâmides, que a pirâmide do Egito pareceria muito mais realmente um mausoléu se comparadas às pirâmides atlantes, aonde os iniciados do passado não só entravam aos poucos. Nós vamos até colocar aqui exatamente a imagem que está no livro de Manly Hall, aonde ele descreve como seria um templo na forma de pirâmide dentro da tradição dos atlantes. Era um grande templo que tinha a forma de pirâmide, mas que as pessoas poderiam entrar ali, na verdade, aos milhares. Existia uma pirâmide na Atlântida, onde cabiam cerca de 70 mil pessoas de uma única só vez. E, segundo os conhecimentos que vieram desde aquela época, no alto daquela pirâmide dos Atlantes havia uma grande luz que não se extinguia nem durante o dia nem durante a noite. Ficava acesa perenemente, e o topo da pirâmide do Egito era um topo de ouro com uma pirâmide em miniatura que representava exatamente essa luz que, na verdade, na época da Atlântida, brilhava dentro das pirâmides. E o mais poderoso ritual que os atlantes realizavam dentro das suas pirâmides era o ritual da cremação dos mortos, liberando então o corpo físico daquelas energias que ficam sobrando, que ficam aí a esmo, e que eles tinham um pleno conhecimento que a cremação do corpo era a melhor destinação que se poderia dar ao corpo físico do morto, liberando para a vida após a morte. Mas o grande poder que a pirâmide Atlante possuía não era simplesmente de cremar o corpo físico, mas sim de cremar também o corpo astral, ou seja, o segundo corpo, o corpo energético que envolve todos os seres humanos, que é aquele que provoca uma vida de muitos sofrimentos para muitas pessoas após a morte. Pois no corpo astral estão os desejos, estão os apegos, estão os vícios, está tudo aquilo que o ser humano não consegue controlar aqui no plano da matéria. E o indivíduo normal tem que passar muitos anos no plano astral esperando o enfraquecimento desse corpo astral para que ele possa prosseguir para, através da segunda morte, a entrada no plano espiritual, retornando à casa do Pai, retornando ao plano mental. E os atlantes conseguiam, com a sua pirâmide, cremar inclusive o corpo astral dos indivíduos, fazendo com que a pessoa se liberasse finalmente não só do corpo físico, do corpo astral. Então quem passava por essa cremação atlante, que queimava não só o físico, mas o astral, já ia direto para o nível mental e para gozar, o seu Devakan, ou seja, um mundo céu, um mundo do retorno dos karmas, daquilo que o indivíduo pensou, que o indivíduo idealizou, e para todos os efeitos esse é o céu. A maior tragédia para o Atlante era falecer
e não ser levado para dentro da grande pirâmide para ser cremado. Então, vocês vejam bem o grande poder que esta pirâmide enfeixava, pois verdadeiramente a pirâmide é algo que está muito além do que nós conseguimos perceber. Ela é um símbolo, ela é uma máquina iniciática, ela é uma realidade que está muito além do que simplesmente os nossos olhos e os nossos sentidos podem abarcar. Então, com relação a esses ritos iniciáticos, como o ritual da osificação, pouco nós sabemos a respeito deles nos dias de hoje. Então, a pirâmide, ela permanece como este símbolo do ideal da solidariedade, da inspiração, da aspiração, da ressurreição e da regeneração pelo fogo do Espírito. E como as areias que passam com o passar dos anos, dos séculos e dos milênios, enterraram civilização após civilização sobre as areias, a pirâmide deve permanecer como um vínculo visível entre a sabedoria eterna e o mundo. E chegará proximamente um dia em que os cânticos entoados pelos iluminados serão ouvidos uma vez mais nesse nosso vale de lágrimas, onde nós vivemos, que é um mundo da matéria. E aquilo que está oculto e que aguarda silenciosamente será uma vez mais trazido à luz do dia. E que a iniciação que esteve aberta no Egito durante muitos e muitos milhares de anos, uma vez mais será uma doutrina acessível, e então os iniciados poderão utilizar não só aquelas pirâmides que existem no Egito, mas também novas pirâmides que haverão de ser construídas, pois é uma tecnologia que não pode ser realmente esquecida. É uma tecnologia que revela aquilo que o ser humano tem dentro de si mesmo. É uma sabedoria inscrita na pedra, mas que transcende qualquer coisa material. Então, ouvintes, infelizmente aí o avançado da hora nos faz pôr um ponto final em mais esse programa Lux Esotérica, convidando a todos vocês, procurem se informar, estudar mais a esse respeito. Indico para vocês muito especialmente o capítulo do livro Os Grandes Iniciados, de Eduardo Chouret, que fala sobre Hermes. Lá também há um relato da iniciação egípcia que vale a pena ser lido e meditar a respeito dele. Então o nosso programa cumpriu uma vez mais aqui o seu dharma, o seu dever de levar essa informação, esclarecer e inspirar aqueles que nos acompanham. E convido a todos vocês para nós terminarmos esse programa da mesma forma como ele se iniciou, com uma meditação. Vamos nos interiorizar, ouvintes, fechando os nossos olhos e buscando uma vez mais a conexão com o nosso ser interno, principalmente percebendo o nosso batimento cardíaco, sintonizando a força espiritual dentro dos nossos corações. Visualizemos dentro do nosso coração a chispa divina
a joia inefável, unida permanentemente com o Altíssimo. Pois aquilo que brilha e arde nos céus de todas as manhãs, de todos os dias, é uma luz que também brilha no nosso coração. Se há um sol lá fora, existe um sol também dentro de cada ser humano. Vamos fazer esse sol brilhar agora dentro dos nossos corações, ouvintes, expandindo a sua irradiação por dentro do nosso ser, preenchendo e abençoando todo o nosso corpo, iluminando dentro e fora da nossa natureza. E aproveitando esse momento solene, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti, assim seja. Amém, queridos ouvintes, que esta luz que nós sempre invocamos aqui no final dos nossos programas seja a verdadeira lux esotérica, a luz oculta que guie as suas vidas, ouvintes, rumo a uma vida cada vez mais plena de paz, de saúde, de prosperidade, de conhecimento e de sabedoria. É a esta causa que nós servimos, ouvintes, mantendo a tocha aqui dos conhecimentos esotéricos acesa, para que aqueles que buscam tenham a porta por onde entrar, por onde encontrar uma vez mais, reencontrar com as tradições antigas que estão vivas até hoje. Terminou aqui mais uma edição do nosso programa, mas convidamos vocês para as nossas próximas edições. Desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem agora com as músicas, com a interatividade e aqui a música da nova era na Rádio Esotérica FM. Recebam aqui finalmente o forte, sempre caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual, esperando sempre reencontrá-los numa próxima edição do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana,
Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua